Olá, boa tarde, pessoal. Estou aqui de volta. Bom, Adriana, eu vou mutar. Diga, bom, hoje a gente vai discutir essa turma de Física 3 e Enem, né? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre algumas questões de física do primeiro ano, que seria a introdução à física, e uma questão do segundo ano, que seria momento angular, tá? E aí eu vou fazer um panorama para vocês dessas questões e a gente tenta trabalhar algumas coisinhas, tá? Adriana, eu desativei o seu microfone, tá? Só porque estava dando um barulhinho para cá, mas se você precisar falar, é só apertar nele que ele libera de volta, tá bom? Eu vou jogar minha tela aí para vocês. E vocês podem abrir o microfone, interromper a qualquer momento, perguntar o que vocês quiserem. Tassiana, você queria falar alguma coisa? Sua cozinha, hidratação. Vá até uma loja e faça o seu. Vendedor já corria no seu sangue. Adriana, diga. Você que vai tentar a vida na cidade grande, né? A determinação e garra fazem parte da sua vida. Meus parabéns, Cabo Branco. Adriana, se você puder mutar o microfone, que a gente está ouvindo a música aí de fundo, aí só abre quando você for falar. É porque o microfone, ele fica pegando o áudio externo, aí acaba que dá eco aqui pra gente. Se você quiser, eu desativo aqui para você. Aí, se você precisar falar, é só reativar ele de novo, pode ser? Isso. Ok, isso mesmo, obrigado, sim. Aí, quando você precisar falar ou tirar alguma dúvida, é só você apertar nele, aí você fala o que você precisa e depois você aperta de novo, tá bom? Gente, se alguém tiver alguma dúvida a qualquer momento, tá? É só liberar o microfone, falar, ou mandar no chat se preferir, tá? Mas de preferência tenta abrir o microfone que eu já interrompo na hora sem problema algum. E a gente trata aquela dúvida ali no ponto. Vocês querem perguntar alguma coisa de antes, do que eu discuti ontem? Algum ponto que não ficou claro, alguma coisa que não ficou ok? Não? Então, professor, Diga. Ontem eu não estava, eu não consegui participar ontem, sabe? Mas eu vou tentar pegar as coisas, umas anotações que as pessoas, se alguém fez, sabe? E vou tentar me adequar aí na aula, mas pode seguir o rumo aí, viu? Sem problema, Juscelene. Ontem eu gravei a aula, tá? Eu já mandei para... Na verdade, eu não sei se eu mandei. Não, eu tô esperando juntar as duas que eu vou mandar para a secretaria, eles vão colocar no YouTube, aí você pode assistir ela depois, tá? De qualquer forma, a aula de ontem foi sobre física do terceiro ano, que é física um pouquinho de eletrostática. Então, o conteúdo que eu vou falar hoje ele é completamente diferente do que eu falei ontem, tá? Então, pode ficar tranquilo que não é a intenção você ficar perdido. Se você não entender alguma coisa, você pode perguntar, porque isso aqui eu não falei nada disso ontem, tá? Você não precisa ficar preocupado ok, de obrigada. ter acontecido alguma coisa, tá bom? Bom, eu vou passar aqui alguns conceitos iniciais da física que a gente trabalha no primeiro ano, ali no início, tá? Mas eu vou passar bem rápido, né? Porque vocês já perceberam que eu sou acelerado, né? Mas eu vou passar bem rápido só para a gente dar um panorama. Mas se alguma coisa vocês não lembrarem ou não ficar muito claro, vocês podem interromper que a gente vai acertando, tá bom? Bom, a primeira coisa é da matemática, que é potência de 10. Tá? Então, quando a gente trabalha com potência de 10, é simplesmente para facilitar um pouco a manipulação das nossas contas. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, olha, eu tenho 232 mil quilômetros. Eu posso melhorar isso, né, em notação científica, ou seja, usando potências de 10, então eu posso colocar isso em notação científica, né? Quando a gente coloca dessa forma, a gente chama de notação científica. 232 vezes 10 ao cubo quilômetros. Ou seja, a gente tem uma redução, né, da forma como ele está sendo apresentado, usando o recurso de potência de 10. Eu também poderia usar isso de outra forma, né? Eu poderia usar essa notação científica dessa forma, por exemplo. O que significa isso? Olha, eu andei 5 casas, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas, e coloquei a vírgula aqui.
Então, olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu tenho aqui 10 elevado à quinta, que seria 100 mil. Isso aí, seria 100 mil. Então, eu poderia também colocar dessa forma. Então, eu posso variar isso de acordo com a necessidade que eu tiver aqui da manipulação da nossa potência de 10. E eu vou montar a notação científica de acordo com o que eu preciso. E aí eu vou passar algumas coisas aqui que eu for lembrando, né? Que é, por exemplo, produto de potências de mesma base. A gente mantém a base e soma os expoentes. 3 mais 5, 8. Isso é um produto de potências de mesma base. Eu poderia trabalhar com outra base, né? 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à sétima. Olha, 2 elevado à décima. 3 mais 7 igual a 10. Então, se você tem um produto, né, de bases iguais, você mantém a base e soma os expoentes. Se você tem uma divisão, isso daqui é até uma questão que caiu num concurso. Olha só, quando você não tem nada escrito no expoente, significa que ele é 1, né? E quando você tem uma divisão de mesma base, o que você pode fazer? É 20 menos 1. Então, se você tem aqui uma divisão de potências de mesma base, você subtrai os expoentes. Então, ele vai ficar 20 menos 1, ou seja, 2 elevado a 19. Bom, se você tem, então, uma fração, você também pode fazer isso aqui. Ó. Se você tem uma fração 1 sobre 4 ao cubo, tá? Você quer colocar ela do lado de cima, você coloca o expoente negativo. Então, 4 ao cubo vira 4 elevado a menos 3. Tá? Então, quando você sobe uma potência, ela sobe com sinal invertido. E tem mais uma, estou lembrando aqui agora, né? Que é o expoente do expoente. Se você tem o expoente do expoente, você faz produto. Ou seja, eu tenho 2 elevado à quinta e esse 2 elevado à quinta está elevado ao cubo. Então, o que você faz para obter o expoente final? Seria 2 elevado a 3 vezes 5, 15. Então, você simplesmente multiplica, né, os nossos expoentes. Tá? Eu acho que eu lembrei das mais importantes. Diga. Não? Então, olha só, Então, a potência de 10 foi isso, tá? Agora eu vou falar um detalhezinho aqui sobre conversão de unidades. Quando a gente trabalha aqui, né, no sistema métrico, tá? Vou trabalhar com metro primeiro, depois a gente expande isso para outras unidades que a gente queira aí, não tem problema nenhum. Bom, se a gente quer trabalhar aqui nesse sistema métrico e a gente fala assim, por exemplo, eu tenho 1 metro, mas eu queria trabalhar com quilômetro, queria trabalhar com milímetro, né? Então, você precisa fazer uma conversão dessa unidade. E aí a gente precisa andar essa unidade entre as escalas. Então, as escalas, né, que a gente usa básicas aí de conversão de unidade, ó, milímetro, centímetro, decímetro, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, a gente tem essas 7 unidades, né, que você vai conseguir variar o quão grande, né, ou quão pequeno, né, vamos dizer assim. Qual a forma que você quer colocar, de onde para onde você quer colocar. Então, se eu quero andar, né, se eu quero andar para a direita, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar ele 10 vezes. Então, eu vou multiplicar por 10. Então, 1 metro é a mesma coisa que 10 decímetros, que é a mesma coisa que 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1000 milímetros. Então, você multiplica por 10 a cada casa que você andou. Agora, eu posso fazer o contrário. Se eu for fazer para o outro lado, eu vou dividir por 10. Então, 1 metro ele é igual a 0,1 decâmetro, que é igual a 0,01 hectômetro, que é igual a 0,001 quilômetros. Mas se você quiser, você também pode colocar isso em forma de notação científica, né? Então, a gente poderia colocar que isso aqui é 10 a menos 3, esse daqui é 10 a menos 2, esse daqui é 10 a menos 1, esse daqui é 1,
esse é 10, esse é 10 ao quadrado e esse é 10 ao cubo. Então, para cada casa que você anda, você multiplica por 10, se é você andar para a direita. Se você andar para a esquerda, você divide por 10, tá? Se você ficar na dúvida, nossa senhora, eu não estou sabendo para onde que eu ando, né, e que vai dar a minha função final. Então, aí eu vou te recomendar você decorar alguma coisa que seja relevante para você. Normalmente, as pessoas sabem, né, de cor assim, que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Então, isso normalmente é uma coisa da nossa rotina e a gente costuma saber que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Só que você sabe que o quilômetro está aqui, você tem 2 unidades aqui, mesmo que você não lembre o nome delas, tá? E você tem o metro aqui logo em seguida. Então, você sabe que aqui é 1 e aqui é 1.000. Então, o que você fez para chegar até lá? Você multiplicou por 10, multiplicou por 10 de novo, multiplicou por 10 de novo. É o único jeito da gente chegar para lá. Então, com essa análise, você descobre que quando eu vou para a direita, eu multiplico por 10. Então, se eu quiser voltar, eu tenho que dividir por 10, que seria o contrário. Aí a gente tem um outro porém também, que é quando a gente tem ao quadrado, né? Então, se a gente tiver aqui ao quadrado, ou seja, quilômetro ao quadrado, metro ao quadrado, a gente está colocando a área de alguma coisa. Né, decímetro ao quadrado, centímetro ao quadrado e milímetro ao quadrado. Tá? A ideia ela é a mesma, só que aqui a gente está trabalhando ao quadrado. Então, esse produto e essa divisão também vai ser ao quadrado. Então, para ir, você multiplica por 100 e para voltar, você divide por 100. Então, se eu falar 1 metro quadrado, ele equivale a 100 decímetros quadrados. E 100 vezes 100 dá 10.000 centímetros quadrados. E se eu dividir, aqui vai ficar 10 a menos 2, aqui vai ficar 10 a menos 4, aqui vai ficar 10 a menos 6. Ou a mesma coisa que 0,01, 0,0001, ó, tem 4 casas depois da vírgula, 0,000001, ó, 6 casas depois da vírgula. Tá? Então, você tem essa funcionalidade. E se, né, o último, normalmente, que a gente trabalha é o quilômetro ao cubo. Hectômetro ao cubo, decâmetro ao cubo, metro cúbico. Então, a gente está calculando o volume de alguma coisa. Decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, quando eu vou fazer isso aqui, eu vou multiplicar por 1.000 e dividir por 1.000, se a gente for para a esquerda. Tá? Então, a gente teria aqui 10 ao cubo, 10 à sexta, 10 à nona. E para o lado de cá, 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9. Se eu começo do quilômetro, né, ó, aqui seria o 1, aqui 10 ao cubo, aqui 10 à sexta, aqui 10 à nona, 10 a 12, 10 a 15 e 10 a 18. Tá? Então, a gente já sabe agora quando é ao quadrado, ao cubo e o normal. Tá? E a notação científica também. E eu trouxe 2 tabelinhas aqui, que eu coloquei aqui antes, que é uma delas que fala um pouquinho da notação científica. Ó. Aqui a gente tem uma... Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui a gente tem uma equivalência das escalas que a gente trabalha. Então, olha só. Aqui é quando a gente está trabalhando com perto do 1. Então, aqui a gente tem o 10 e tem o 0,1. Só que quais são as mais comuns aqui para eu usar e colocar para vocês? Quilo. 10 ao cubo é 1.000. Então, toda vez que você coloca o K, né, você está simbolizando quilo. Então, se eu falo assim, quilograma, é 1.000 gramas. Se eu estou falando quilômetro, é 1.000 metros. Se eu estou falando... que mais? Que mais que é famoso? Não sei. Eu ia falar segundos, mas segundos só é famoso para menos. Vamos olhar outro aqui que é importante. Olha, mili é importante. O mili ele é 10 a menos 3. Então, milissegundo, por exemplo, né? Que é um tempo curtinho ali. É 1 milésimo de segundo, né? Essa é a ideia dele, 0,001. Então, ele é 1 milésimo de segundo. Tá? A gente também tem o micro, que é 10 a menos 6. Né? E aí a gente tem ali microchip,
né, que é um chip pequeno. A gente tem também o nanochip, que é um chip menor ainda, que seria 10 a menos 9, o significado de nano, ele é 10 a menos 9, e ele é simbolizado por N. O micro é simbolizado pela letra grega Mi. E o pico, que é 10 a menos 12. Esse também é famoso e bastante usado. Tá? Então, para baixo aqui, né, para os menores, a gente tem mili, micro, nano, pico. E esses dois aqui, eles costumam ser mais usados, então você não pode confundir um com o outro, tá? O mili é 10 a menos 3 e o micro é 10 a menos 6. E aí o nano é menor ainda e o pico é menor ainda. E ele vai de 3 em 3, né? Que é normalmente onde a gente trabalha, de 3 em 3, para cima e para baixo. E para cima a gente tem outros interessantes. A gente tem o quilo, tá? E aí a gente tem depois o mega. Então, os primeiros pendrives aí, muito antigo, era mega, né? A quantidade, a capacidade de memória que ele tinha. Só que aí vieram os com 4 gigas, depois vieram com 10 gigas, depois vieram com 100 gigas, e depois vieram os teras, né? Ou seja, você tem um HD externo de 1 tera, né? Então, é 10 a 12. E isso faz relação à capacidade de armazenamento que aquele aparelho tem. Então, veja que vai aumentando, ó, quilo, mega, giga e tera. Quilo é 10 ao cubo, mega é 10 à sexta, giga é 10 à nona e tera é 10 à 12ª. Tá? Então, a gente tem aí esses modelos, né? Essas referências de nome. Uma outra informação importante é que o quilo ele é representado com K, mas esse K é minúsculo, tá? Não é maiúsculo. Então, sempre que você vai escrever quilograma, tá? O K é minúsculo. Ele não é maiúsculo, não. Tá? É problema eu escrever maiúsculo? Não é problema. A pessoa vai entender, tá? Mas o certo é minúsculo. Não é problema nem para a prova, normalmente, não é, tá? É isso que eu estou querendo dizer, né? Já que a gente está preparando para a prova, o objetivo é esse. Então, eu destaquei aqui quais são os importantes, tá? E aí eu vou deixar aqui também frisado que o K é minúsculo no quilo, por mais que seja uma unidade para grande, né? Uma unidade que faça 10 ao cubo, né? As outras unidades maiores, olha lá, o mega é M maiúsculo, o giga é G maiúsculo, tera é T maiúsculo também, e o peta é P maiúsculo. E os menorzinhos aqui são todos minúsculos, tá? E o micro, né? Ele é uma letra grega, ele é o Mi. Deixa eu... Opa, vamos voltar aqui. E aí a gente tem aqui também, tá? Eu quis trazer as unidades do SI. O que é o SI? Sistema Internacional de Unidade. Então, esse SI, né? São as unidades que a gente usa como modelo. Deixa eu fechar aqui. Ficou escuro, né? A gente tem os parâmetros de unidades que a gente pode usar para medir coisas, né? Então, por exemplo, o metro, ele é o SI do comprimento. Então, a gente fazer medidas em metros é o SI. Quer dizer que centímetro eu não posso medir em centímetro? Não, você pode medir em centímetros, você pode medir em polegadas, você pode medir na unidade que você quiser. Mas o SI é metro. Então, se a pergunta está pedindo no SI, você tem que usar as unidades do SI. Tá? E as unidades do SI para metro, metro para comprimento, né? A gente tem quilograma para massa, a gente tem segundo para o tempo, a gente tem ampere para corrente, né? Corrente elétrica ampere, temperatura Kelvin, quantidade de matéria mol, intensidade luminosa CD, que é o candela, e ângulo plano radiano, tá? Que é o rad. Quais que são os mais usados no primeiro momento para a gente, né? Depois a gente vai usando aos poucos aí os outros. A gente vai usar principalmente esse e esse, tá? Nesse primeiro momento a gente vai usar esses e ao longo do curso a gente vai usar outros também. Mas a gente vai fazer bastante coisa aí com unidade para vocês se ambientarem e tudo mais, se vocês tiverem dificuldade com essas questões também, para a gente olhar e analisar, tá? O próximo... Gente, se tiver dúvida, vocês interrompem, senão eu vou falando sem parar aqui. Grandeza. Grandeza é um elemento que a gente consegue medir ele, que a gente consegue quantificar. Então, o comprimento ele é uma grandeza, tá?
O peso, ele é uma grandeza, né? O quanto de massa você tem é uma grandeza. Não é o quanto de massa você tem, né? A massa é uma grandeza, tá? Melhor. E aí a gente tem também outras grandezas que a gente pode usar para medir e metrificar coisas que a gente queira, tá? E aí a gente tem uma outra discussão interessante aqui, que também é um review aí, né? E eu não sei se vocês estão afiados nisso ou não, então eu vou trazer aqui já previamente. Qual que é a diferença entre vetorial e escalar? Tá? O vetor, ele precisa de ter um módulo, né? Então aqui a gente está falando de vetor. Tá? Precisa ter um módulo, ele precisa ter direção e ele precisa ter sentido. Tá? E o escalar, ele só tem o módulo. Ele não tem direção e sentido. Tá? O que quer dizer isso, né? Como é que a gente pode entender melhor o funcionamento disso? Deixa eu pegar um exemplo que vai fazer mais sentido para vocês. Vou pegar o exemplo de ontem. Tá? Eu tenho duas cargas elétricas e elas estão fazendo uma força de aproximação. Tá? Se elas estão fazendo essa força de aproximação, é importante para eu dizer para você se é uma força, e também é importante para eu dizer para você se é uma força de aproximação ou de afastamento. Então, a direção e o sentido, elas estão nessa informação de aproximação ou de afastamento. Agora, é diferente você falar assim, quanto tempo você demora para fazer a sua tarefa? Você fala assim, eu demoro 10 segundos. Então, a pessoa não precisa de outra informação. Você não precisa falar a direção e o sentido do tempo, né? Você vai simplesmente falar que é 10 segundos e a pessoa entendeu a informação. Agora, se eu simplesmente falar que a força de atração, que a força das cargas que eu estou analisando aqui é 10 newton, está faltando alguma coisa. Eu preciso saber se ela é de atração, se ela é de afastamento. Então, a gente precisa saber se essa informação extra, né, essa informação adicional, para modelar o que seria essa força e como estaria essa força. Então, o que seria a direção aqui? Ó? A direção seria horizontal. Tá? A direção é onde a linha que está atuando aquilo. Você pode ser horizontal, vertical, diagonal, com ângulo de 45 graus, nesse sentido, tá? E o sentido vai falar de onde para onde. Então, aqui a gente vai falar que o sentido dele seria de atração. Ou então a gente pode falar que na carga da esquerda é da esquerda para a direita e na outra carga é da direita para a esquerda. Então a gente também pode falar isso. Tá? Então a gente também pode falar isso, não tem problema algum. Então eu preciso dessas duas informações. Agora, no escalar eu só preciso do valor, tá? Então só o valor é importante. É necessário, né? Não é que ele é importante, né? Só o valor é necessário. Ele só tem o valor. E você já vai entender a informação como um todo. A gente vai trabalhar tanto com grandezas vetoriais quanto com grandezas escalares, tá? E aí eu vou comentando sobre cada uma delas, que vocês vão mapear melhor aí como é que cada uma delas funciona, né? Mas, por exemplo, se eu tenho uma bolinha e ela está apoiada numa estrutura, ela tem uma força-peso. Essa força-peso a gente tem módulo, direção e sentido. A gente tem o valor dela com relação ao Sol e a gente tem também o direcionamento dela, ou seja, ele vai de você até o Sol. É uma força que você está fazendo contra a Terra. Então, essa daí seria uma força-peso, tá? Então, a força-peso, ela tem módulo, direção e sentido. A força elétrica, ela tem módulo, direção e sentido. A velocidade, né, ela tem módulo, direção e sentido, porque você precisa falar para onde ele está indo, de onde ele está indo, para onde ele está indo, ou seja, qual a direção e qual o sentido que ele está atuando. Tá? Deixa eu ver como é que está meu tempo. Ok. Então, vamos lá. Agora, o último tópico de hoje, que é o último tópico de hoje nessa primeira parte, tá? Eu ainda quero falar do momento angular. E o Google está conversando comigo.
Então, não se assustem. Se eu estiver indo muito rápido, né? Se vocês não estiverem acompanhando, vocês falam também que eu dou uma desacelerada. Eu tô um pouco rápido é porque o conteúdo é grande, mas eu tô pegando já mais direcionado ao Enem, o que ele gosta e o que ele costuma, né, cobrar mais nos direcionamentos. Mas mesmo assim, eu não tenho bola de cristal, né? Então não dá para eu saber o que os caras estão pensando e como é que eles estão montando. Bom, a primeira informação que a gente precisa aqui é de referencial. Então, o que é uma informação de referencial, né? Você vai falar para mim, eu estou na posição tal. Isso é um referencial para mim. Então, eu vou falar assim, eu vou te encontrar no centro. Aí você vai falar assim, tá bom, me encontra no relógio do Parque Alfred. Isso é o referencial para eu conseguir te localizar. Eu posso dizer também, eu estou na minha casa e ela fica na rua tal, no bairro tal, etc. E você tem a referência aí de como me encontrar. Então, o referencial é a posição que aquilo está ou que aquilo vai se encontrar, mas é uma referência que você adotou para aquela posição, para aquele ponto, para aquele objeto. Então, por exemplo, eu atuo como referencial aqui, olha, o solo, né? Então, eu tenho o solo aqui e eu vou ter aqui uma pessoinha. Bem mal desenhado, mas tem uma pessoinha ali e o referencial dela é aqui. E eu vou colocar aqui, ela está no referencial 0. Tá? E aí vai ter outra pessoinha vindo encontrar ela aqui. E aí essa pessoa, ela está a 10 metros. Só que ela está a 10 metros com relação ao nosso referencial. Né? Se eu chegar aqui e falar assim, eu tô vendo ela. Tô aqui, ó, na beiradinha aqui, ó. Só que eu estou aqui em outra posição. E eu posso dizer que essa nova posição, ela seria talvez o 15 metros, que é com relação ao nosso referencial, que é o 0. Mas eu também posso falar assim, não, mas está muito complicado isso aqui. Eu quero que você seja o meu referencial. Então, você vai ser o meu 0. Então, a partir desse momento, eu vou ser 5 metros. Então, a minha distância é 5 metros. Perceba que as coisas dependem do referencial, né? Eu posso dizer para você que eu estou uma distância, mas eu estou uma distância com relação a alguma coisa. Então, eu posso dizer, eu estou a 10 metros do relógio do Parque Alfred, mas na mesma posição que eu estiver, eu também posso dizer que eu estou a 15 metros da banca de jornal da Alfred. Então, dependendo do referencial que você está adotando, a sua distância vai ser diferente, sim. Ela vai depender do ponto origem que você escolheu ali para aquele sistema. Alguns exercícios, alguns problemas, você pode escolher livremente. Outros, né, o que é mais normal, eles te dão uma referência ou você usa uma referência 0 intrínseca dentro do exercício. Tá? Isso não costuma ser um problema. Mas, às vezes, a gente tem um referencial um pouquinho mais complicado, que é, por exemplo, a gente tem aqui eu queria desenhar um avião. Vamos ver se dá. Um avião. Beleza, deu um avião. E aí eu posso dizer assim, olha, esse avião está voando a 700 km por hora. E aí eu tenho um segundo avião aqui viajando a 800 km por hora. Tá? Um avião que parece uma batata ou uma banana descascada. Agora ele parece um avião. Bom, então eu tenho 2 aviões e eles estão a essas velocidades. Mas essas velocidades, elas são em relação ao quê? Em relação a eu que estou aqui parado na Terra, né? Lindo e pleno. Estou aqui a 0 km por hora, né? Eu estou parado. Então, este é o referencial deles, né? A Terra, alguém parado na Terra. Esse é o referencial para ele dizer que ele está com essa velocidade. Porém, ele vai falar assim, poxa, eu perdi meus aparelhos, parou de funcionar. Não dá para fazer isso dependendo dos aparelhos. Mas vamos lá. Ele quer falar assim, eu quero saber a minha velocidade com relação ao outro avião. Ou seja, agora eu estou tomando como referência o meu primeiro avião. E isso significa que a velocidade dele vai ser simplesmente a diferença. Por que vai ser a diferença? Porque para esse avião aqui, ele está simplesmente andando a 100 km por hora. Porque ele está em movimento a 700 km por hora e aí o outro está andando a 100 km por hora com relação a ele. Então, a sua referência, o seu referencial, ele não precisa estar parado, ele pode estar móvel. Tá? E aí, quando você vai analisar a velocidade de um segundo elemento com relação a ele,
a gente vai poder ver a diferença de velocidade. Então, é a mesma situação se você estiver no carro, né? Se você estiver no carro ali viajando, andando na BR, sei lá, e aí passa outro carro por você. Então, você está lá, pleno, andando, né? E aí passa outro carro por você aqui, ó. Só que quando esse carro te passa, ele, obviamente, ele tem que estar numa velocidade maior do que a sua, né? Só que tem hora que você vai falar assim, nossa, ele está muito rápido. E tem hora que você vai falar assim, não, está numa velocidade ok. Mas quando você fala que ele está muito rápido, significa que, por exemplo, você está andando a 80 km por hora e esse carro passou lá a 160 km por hora. Mas o que você percebeu aqui de dentro do carro? Você percebeu ele andando a 80 km por hora, que é a diferença entre os dois, né? Vou até colocar um outro valor aqui, para ficar talvez mais claro. Que é, por exemplo, ele está a 150 km por hora. Então, a diferença de velocidade é 70 km por hora. Então, com relação a você, que está dentro do primeiro carro aqui, ó. Você está aqui dentro do primeiro carro. Então, com relação a você, esse segundo carro está a 70 km por hora. Agora, com relação ao Joãozinho que está lá esperando o ônibus, ele está a 150 km por hora. E você está a 80 km por hora. Para vocês verem que o referencial faz toda a diferença na sua análise, né? Depende com relação a quem você está analisando. Em geral, né, as medições, as análises, elas são feitas com base no zero, tá? Mas isso pode mudar com relação ao exercício, com relação à análise. E o que é a diferença entre movimento e repouso, né? É o que você está pensando mesmo. Movimento a movimento, né? Repouso a repouso. Ou seja, a falta de movimento, né? Se não há movimento, você está parado, você não está se movimentando, você não está andando, né? Correndo, etc. Então, você está em movimento ou você está em repouso. Só que, de acordo com o que a gente analisou, a gente também tem uma condição que a gente precisa expor aqui, que é, se você tem dois carros andando um do lado do outro e ambos estão a 80 km por hora, por exemplo, então, se eu olhar um em relação ao outro, eles estão em repouso entre si. Por quê? Não há uma diferença, não há uma velocidade, não há um ganho de velocidade. Então, por mais que eles estejam em movimento, de acordo com o meu referencial, a gente pode dizer que eles estão parados entre eles. Eles não estão andando, né? Eles estão ali parados. O que é muito doido. Mas é a nossa vida. Bom, e aí a gente entra na primeira situação de movimento uniforme. Então, quando a gente fala de movimento uniforme, né, a gente está falando de um crescimento constante, de uma evolução constante da distância. Então, por exemplo, eu tenho aqui o nosso carrinho. Minhas habilidades artísticas são assim, maravilhosas, né? A gente tem um carrinho ali do Flintstone e ele está andando. E aí você fala assim, olha, eu peguei aqui a BR e eu estou no quilômetro zero. Vou colocar quilômetro zero para facilitar a nossa vida, né? E aí eu andei até o quilômetro 10. E aí depois eu andei mais um pouco até o quilômetro 20. E eu resolvi fazer uma parada aqui antes de chegar no quilômetro 20, no quilômetro 15. Então, beleza. Eu fui e fiz esses caminhos aqui. Eu vou marcar aqui o quilômetro 5 também, para eu ter o caminho de 5 em 5, tá? E aí eu vou dizer o seguinte, ó, ele saiu daqui e ele está com uma velocidade. Então a gente pode falar assim, ele está ali com 10 km por hora. Oba, legal, que bacana, que bacana. Estou ali a 10 km por hora. Então, eu vou poder dizer, né, que ele gastou um tempinho para chegar aqui. Só que essa velocidade dele não mudou, né? Suponha que você está nesse carro, mas você está ali sem acelerar e sem frear. Você está ali no movimento constante, ali, mantendo a sua velocidade constante, tá? Mesmo que você precise acelerar um pouquinho, mesmo que você precise reduzir um pouquinho, mas você está mantendo a sua velocidade constante, firminha ali, em 10 km por hora. Então, você está mantendo ela certinha e você vai fazer o trajeto todo com ela nessa velocidade. Então, ela vai estar a 10 km por hora e você vai conseguir caminhar aqui ao longo desse tempo. Então, se você vai caminhar ao longo desse tempo ali direitinho, né? Sem interrupções e sem problemas, você vai gastar o mesmo tempo em cada um desses trechinhos aqui que eu marquei.
né? Por que você vai gastar ao mesmo tempo? Porque isso aqui é um movimento uniforme. Então, ele é um movimento que você mantém a velocidade durante todo o percurso. Você não tem aceleração. A aceleração, ela indica o ganho ou a perda de velocidade. Então, você não tem isso. Você só tem a velocidade. Então, você vai dizer que o tempo ali é igual nos pedacinhos todos. E a gente tem uma equação para calcular a velocidade média da nossa situação, né? Das nossas coisinhas aqui, que é ΔS sobre ΔT. Então, quando a gente calcula aqui a nossa velocidade média, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando a distância dividido pelo tempo. O que é até meio um pouco direto com relação à unidade, né? Ela não é quilômetro por hora, então ela é uma distância dividido por um tempo. Então você pode calcular essa velocidade fazendo uma distância e dividindo essa distância pelo tempo que ele gasta. Eu estou usando quilômetro por hora aqui porque é mais usual quando a gente vai falar de carro, tá? Mas no SI lembra que é metro por segundo. Então a gente vai ter o seguinte. Eu dei esse exemplinho aqui e eu quero olhar aqui quanto tempo ele gastou para chegar até os 5 aqui. Então, se eu falei para você que a velocidade é 10 km por hora, então ela é 10 km por hora, e eu disse que a gente está olhando os 5 primeiros quilômetros, 5 km, sobre ΔT. Então, eu posso calcular o ΔT a partir daí, né? Olha, eu vou fazer uma multiplicação cruzada, né? Aqui eu posso dizer que tem sobre 1. 5 vezes 1, 5, é igual a 10 ΔT. Então, 10 ΔT é igual a 5. Então, ΔT é igual a 5 sobre 10, ou seja, 1/2 hora. Né? Porque a gente tinha aqui quilômetro por hora e aqui quilômetro. Então, a unidade que sobra para o tempo é hora. Ou seja, meia hora você também pode dizer 30 minutos. Então, ele vai demorar meia hora aqui. Só que eu falei com vocês que o seguinte, né? Que ele ia demorar o mesmo tempo para fazer do 5 ao 10 também. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular quanto tempo ele vai do 0 ao 10 e a gente vê o valor do 2 ΔT aqui e ver se realmente vai bater. Se a gente fizer do 5 ao 10, obviamente, a gente vai usar 5 km, né? Para 10 km por hora, vai dar a mesma meia hora. Mas aí eu vou fazer do 0 ao 10 só para a gente mapear isso melhor. Então, olha só, do 0 ao 10, a gente vai ter a mesma velocidade média, 10 km por hora. A distância agora vai ser 10 km sobre o ΔT. Então, eu vou multiplicar cruzado e eu vou ter que o ΔT é igual a 10 sobre 10, que é 1 hora. Então, ele demorou 1 hora para sair daqui e chegar no 10. Ele demora 1 hora. Se ele demorou meia hora para chegar até o 5, então ele vai gastar outra meia hora para chegar até o 10. Então, a cada pedacinho, ele vai gastar a mesma distância, porque isso é um movimento de velocidade constante. A gente tem mais um detalhe. Acho que é só mais um detalhe nessa parte mesmo. Que é a conversão de metros por segundo para quilômetro por hora, tá? Você pode fazer na mão, tá? O que é o significado de fazer na mão, né? Eu quero sair daqui e chegar aqui. Então, como é que eu faço isso na mão? Quanto é quilômetro para metro? É 10 ao cubo, né? É 1000 metros, tá? Dividido por hora, né? Só que eu preciso saber da hora em segundos. Só que 1 hora, ela tem 60 minutos. Então, vou colocar aqui 60 minutos. Só que eu ainda preciso chegar em segundos. Então, 1 minuto é 60 segundos. Então, aqui embaixo vai ficar 60 vezes 60. Então, aqui vai ficar 10 ao cubo sobre. Aí, o que eu vou fazer aqui? Olha, 6 vezes 10, que é 60, vezes 6 vezes 10, que é 60. Então, vai ficar 36 vezes 10 ao quadrado. Diga. Ah, caralho, fechou o negócio. Diga, Adriano. Você levantou a mão? Não? Foi mal, gente. Eu fechei aqui sem querer o negócio. Bom, então aqui a gente tem 10 ao cubo dividido por 36 vezes 10 ao quadrado. Ah, mas eu vou melhorar isso aqui mais um pouquinho, então. Eu vou colocar 10 ao cubo dividido por 3,6 vezes 10 ao cubo. Né? Porque eu posso jogar uma casa aqui e colocar 10 ao cubo, né? Aqui, o que eu fiz? Ó, 60 vezes 60 dá 3.600. Você pode fazer isso também, tá? Às vezes fica mais fácil para vocês. 1, 2, 3 casas.
3,6 vezes 10 ao cubo. E esse 10 ao cubo vai embora. Então, eu posso dizer que o quilômetro por hora ele é igual a 1 sobre 3,6 o metro por segundo. Então, fazendo essa continha, a gente descobriu essa informação. Então, se você quiser fazer direto, tá? Que é uma opção que você tem, você divide por 3,6. Então, o valor que você tiver aqui em quilômetro por hora, você divide por 3,6, você vai obter ali em metro por segundo. Se você quiser fazer o contrário, você multiplica por 3,6. E aí você consegue converter velocidades. Tá? Agora eu vou falar de momento angular, para a gente encerrar o conteúdo de hoje. Vocês querem perguntar? Vocês querem tirar dúvida? Se vocês quiserem, eu posso não falar de momento angular, não é um conteúdo muito forte, né? E vocês podem também tirar dúvidas, a gente pode buscar algum exercício. É a decisão de vocês. O de momento angular, eu tenho um videozinho gravado de 15 minutos, tá? Que vocês poderiam assistir separado depois também, que eu até mandei para vocês. Mas a apresentação está aqui, eu posso falar dele também. Se alguém quiser opinar, esse é o momento. Nope. Pode seguir o novo conteúdo ou você prefere exercício, Tesla? Novo conteúdo, né? Acho que eu entendi mais ou menos isso. Então, eu vou jogar o novo conteúdo aqui para vocês, que é o de momento linear, tá? E ele, basicamente, ele é mais teórico mesmo. Porque esse daqui eu tenho slide, então eu vou usar o slide que ele dá um apoio aqui para a gente. O que é o momento angular, né? Pensa que você tem, por exemplo, uma caneta, pode ser uma caneta, e você quer fazer um movimento nela. Então, você tem aqui a caneta paradinha, e eu vou fazer uma força na extremidade. Eu vou prender uma extremidade e eu vou fazer uma força em outra extremidade. Você vai ver que ele vai fazer um movimento angular. Né? E ele faz esse movimento angular, então você tem aqui a sua caneta e você está fazendo uma força aqui. E aí ele vai fazer um movimento nesse sentido, né? Ele vai fazer um movimento fazendo um ângulo ali dentro da nossa estrutura. Então, ele vai fazer um movimento angular. E esse movimento angular, ele produz o nosso momento angular, tá? São duas coisas diferentes. A gente tem momento angular e tem movimento angular. O momento angular, ele é uma variável. E ela é essa variável aqui, que é essa variável L. E essa variável, você consegue descobrir ela, né? Você consegue obter ela a partir desses dois valores aqui, dessas duas condições. Então, a gente consegue, a partir das medidas, a partir dos valores que a gente tiver, a gente descobrir o valor. Mas eu vou olhar o valor daqui a pouquinho. Só que, além disso, você consegue descobrir o sentido e a direção dela. Como é que é o sentido e a direção dela? Ela vai ficar perpendicular ao plano que faz esse movimento. Então, suponha aí que você tem uma roda de bicicleta e ela está deitada na sua frente. Tá? Então, você colocou essa roda de bicicleta para rodar. E aí você vai pensar no sentido de rotação dela. Se ele for anti-horário, esse momento angular, ele está para cima. Se ele for horário, esse momento angular está para baixo. Tá? Se me dá outra forma de gravar isso mais correta, mais acurada. Tá? Então eu vou dar uma forma mais acurada, né, para a gente marcar isso aqui. A gente usa uma regra que chama regra da mão direita. Tá? E a regra da mão direita, você precisa usar a mão direita, não pode ser a mão esquerda. Então, você usa a mão direita, você coloca a palma da sua mão, na verdade, não a palma da sua mão, você coloca a sua mão, né, reta e apoiada no plano do raio, no plano do R. Então, você vai pegar a sua mão e vai colocar aqui os 4 dedos. Em pé aqui em cima. Tá? E perceba que o seu polegar está aqui para cima. Né? Então, você vai fazer o seguinte, você vai fechar a sua mão, você vai fechar aqui os 4 dedos, seguindo o sentido do nosso quantidade de movimento. Por quê? É para onde você aplicou a força, que essa quantidade de movimento é para onde você aplicou a força em cima do
da nossa caneta, do nosso aparelho, tá? Então, ele vai fazer esse fechamento de mão. E veja que com esse fechamento de mão, você confirma que o seu dedo está apontando para cima e o sentido do seu dedo é o L. Agora, se eu tiver o contrário, né? Se eu tiver o MV aqui e eu tiver o R aqui, você tem que continuar apoiando a sua mão no R. Então, você vai apoiar a sua mão aqui, ó, os 4 dedos, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou precisar desenhar de outra forma. Você vai pôr aqui os 4 dedos, tá? Só que você precisa, né? Você precisa fechar ela com nesse sentido aqui, ó. Né? Você precisa ir do R até o MV. Se você precisa ir do R até o MV, perceba que a sua mão fica de cabeça para baixo. Então, o seu polegar, ele aponta para dentro. Então, a sua reta do L aqui, ela vai ficar para baixo. Tá? Então, você vai ter ali um momento angular para baixo. Que foi a ideia do que eu te falei. Se ele está rodando sentido horário, ele vai ter um momento angular para baixo. Se ele está rodando sentido anti-horário, você vai ter um momento angular para cima. Bom, e aí a gente entra melhor aqui no nosso movimento circular uniforme, que é quando ele faz realmente esse círculo completo. Na outra situação, ele não ia fazer um círculo bonitinho, porque ele não era perpendicular aqui, ó. Quando ele é perpendicular, ele faz o movimento do círculo inteirinho. Quando ele não é perpendicular, ele faz só um movimento angular, até certo ângulo, tá? E aí a gente vai fazer uma análise muito parecida. Eu só estou deslocando ali, ó, desloquei o MV, né? Eu só andei com ele para a direita, tá? Ele não perdeu nenhuma propriedade dele. E aí a gente vai falar que o L está saindo da folha. O que significa isso? Significa a mesma coisa que estava lá. A gente tem o R, a gente tem o L e a gente tem aqui o L saindo da folha a 90 graus. Então esse aqui é o MV, esse daqui é o R e esse daqui é o L saindo da folha, tá? Toda vez que a gente simboliza pontinho, ele está saindo da folha. Se a gente simboliza com o X, ele está entrando na folha. Então, o nosso momento angular, ele pode também ter esses dois sentidos. Qualquer vetor também pode ser simbolizado dessa forma, né? Se você não quer desenhar, né, ele em 3D, tipo essa imagem aqui, né, você pode desenhar ele em 2D e indicar com essa bolinha se ele está saindo ou entrando. Então, é só um recurso para você desenhar em 2D e não precisar desenhar em 3D. Só que o que é o mais relevante, o mais importante desse conteúdo aqui? Que é o momento angular, e a gente tem uma equação para ele, que é o momento de inércia, que é esse I, vezes o ômega. Esse momento de inércia, ele faz relação ao corpo com a resistência que o corpo tem, a resistência que o corpo tem com relação ao movimento. Então, é uma referência direta mesmo à lei de Newton, né? A ideia, né? É uma relação direta, porque você tem ali uma resistência à mudança, ou seja, ao início de um movimento. Então, esse momento de inércia, ele vai indicar o quão resistente é um corpo. Tá? E a resistência desse corpo, ela depende de duas variáveis, da massa do corpo e do raio, né, desse corpo. Então, se você tem um raio maior, né, você vai ter mais momento de inércia. O que é meio claro, né? Porque se você tem um círculo pequenininho, uma moeda, você consegue mexer a moeda facilmente. Mas agora você pega um pneu de carro que tem um peso, um raio maior, ele já fica mais difícil. E o que é mais difícil no pneu do carro é que ele tem uma massa grande também. Então você tem mais dificuldade para movimentar ele, você tem que fazer mais força para movimentar ele. Então ele tem um momento de inércia maior, porque ele tem uma massa maior, ou ele tem um raio maior, ou os dois. E a gente tem a velocidade angular. A velocidade angular é uma velocidade de ângulo, né? Então, é uma velocidade de rotação que a gente está analisando. Tá? E ela pode fazer uma referência direta à nossa velocidade linear, que a gente acabou de ver lá no movimento uniforme. Então, se você tiver aqui um movimento circular e você tem o raio aqui, se você está medindo o ômega, que é a nossa velocidade angular, que normalmente é medida em radiano por segundo, você também pode medir a velocidade linear fazendo essa relação. Ômega é igual a V sobre R. Então, essa é a equação, tá? O que é importante nessa equação? Você pode vir e pensar direto aqui, ó. Tá? Você pode pensar direto nessa última aqui, porque normalmente
as análises de Enem, elas são qualitativas. Então, você vai analisar uma situação, tá? Inclusive, no PISM também ela é bem qualitativa nesse sentido, pelo menos do momento angular. Então, você vai analisar cenários e analisar situações sobre isso. Então, as situações que a gente vai analisar, elas fazem menção à conservação do momento angular. Então, se o momento, né, o torque das forças, se eu estou lá fazendo um movimento circular e a gente não tem nenhuma força externa atuando ou a soma dessas forças externas é nula, a gente pode dizer que o momento angular permanece constante. O que significa isso que você falou grego para mim agora? Então, vamos lá. Vamos pontuar isso melhor aqui. A gente tem que o L é mr ao quadrado ômega. Foi a fórmula que eu dei para vocês ali. E esse daqui é o nosso momento angular, que a gente está vendo nesse slide desde o início. Então, ele é o nosso momento angular. E eu estou falando o seguinte, se eu estou fazendo um movimento circular, né, eu estou fazendo um movimento angular também que seja, eu vou ter uma conservação desse movimento angular, desde que não haja forças externas perdendo esse equilíbrio. O que são essas forças externas? Suponha que você tem uma bailarina girando, né, em torno do próprio pé ali. Ou então pode ser até uma patinadora, né, que fica mais fácil você ver o giro mais constante, vamos dizer assim. Então você tem, por exemplo, uma patinadora de gelo e ela está fazendo uma rotação em torno do seu próprio eixo. Se você considera que ela não tem forças externas, significa que ninguém está empurrando ela, a gente não tem um vento agressivo ali em cima dela. Na verdade, a situação ideal não tem vento nenhum atuando sobre ela, nada que vai desequilibrá-la ou prejudicar o movimento dela. O que, na prática, não é muito real. Mas a gente pode considerar cenários assim e eles ficam bem parecidos, tá? Eles funcionam muito bem. Então, vamos considerar alguns cenários ideais e tentar analisar em cima disso o que acontece. Então, eu vou trazer um exemplo aqui que é a da patinadora do gelo, né? E aí, a patinadora do gelo, ela abriu os braços e começou a fazer um movimento de rotação. Lembra que o nosso L, ele é mr ao quadrado ômega. Então, se ele é mr ao quadrado ômega, eu tenho aqui uma velocidade, né, num ponto inicial, eu tenho o raio e eu tenho a massa. A massa é a massa dela mesmo, tá? E o R, olha só, ela está fazendo a rotação nesse sentido. Então, o R é esse tamanho aqui, ó. É o tamanho do centro do corpo dela até a ponta do braço dela, tá? Esse seria o raio aí, que é a dimensão que o corpo dela ocupa, né? Com relação ao eixo central de rotação. Então, esse dali seria o raio. Aí a gente vai ter uma segunda situação. Deixa eu apagar aqui, porque a fórmula apareceu. Eu vou ter uma segunda situação. Ela fecha os braços. Só que quando ela fecha os braços, o que acontece, né? Perceba que a gente está reduzindo aqui o raio, né? A gente está reduzindo o raio quando elas fecham os braços. Então, isso aqui, olha, diminui. Só que o que eu acabei de falar foi que, se ela estiver numa situação sem forças externas atuando, o nosso momento ele permanece constante. Isso significa o quê? Que ele não muda de valor, ele continua igual. Tá? A massa dela não muda, né? Porque a massa dela não tem como ela mudar durante o giro, né? Ela não vai perder massa ali durante o giro. Então, eu preciso fazer uma compensação desse raio para garantir que o nosso momento angular ele permaneça constante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar o nosso ômega. Então, olha só que interessante. Quando ela fecha os braços, sem precisar dela nem fazer um impulso adicional, sem precisar de ela ganhar alguma energia, né, de outro lugar e tal, ela vai ter um aumento da velocidade. Então, essa velocidade segunda aqui, ela é maior do que a primeira velocidade. Então, se você faz uma rotação com os braços abertos e, de repente, você fecha os braços, você começa a rodar mais rápido porque você está reduzindo o raio de atuação e aí, consequentemente, para manter o nosso momento angular, a velocidade precisa aumentar, né, para manter esse balanço. Então, quando a pessoa fecha o braço, ela aumenta a velocidade. Se você quiser fazer um teste dessa numa cadeira giratória, né, ou alguma estrutura que você queira, você pode abrir os braços, começar a rodar, fechar o braço e ver se a sua aceleração aumenta. Tá?
Aqui a gente tem um ginasta, né? Um ginasta, ele também vai fazer uma ideia muito parecida, né? E aí aqui, olha, quando ele está subindo, né? Perceba que a rotação dele também é em torno do próprio corpo, né? Ele vai rotacionar em torno do próprio corpo. Só que ele dobra o corpo. Se ele dobra o corpo, eu estou entendendo que o raio dele é essa metade aqui, ó. Que é a metade do corpo, da cintura até os braços, né? Mais ou menos, do meio do corpo dele até a ponta dos dedos. Então, esse seria o raio. Tá? E ele começa, né, quase esticado aqui, ou semi-esticado, e ele, fazendo o pulo, ele vai reduzindo o seu tamanho, ou seja, ele está reduzindo o seu raio. Quando você reduz o raio, a velocidade aumenta automaticamente. Agora, na segunda parte do movimento, ele vai esticando o corpo. Se ele está esticando o corpo, você está aumentando o raio de volta. Então, você está reduzindo a velocidade. Então, na primeira metade do ciclo, ele está acelerando. E na segunda metade do ciclo, ele está desacelerando. Tá? Naturalmente, sem precisar de uma força externa, sem precisar de um impulso extra, sem precisar de nada. Aqui já é uma outra situação. Tá? Essa situação aqui não acontece nada, porque o L está para cá. Mas eu vou analisar essa e aí vocês vão ver por que a outra não acontece nada. Nessa daqui, ele está segurando uma roda de bicicleta e essa roda de bicicleta está rodando, tá? Ela está rodando aqui no sentido anti-horário. Lembra que eu falei, olha, rodando no sentido anti-horário, o nosso L está para cima. Então, o nosso L aqui está subindo. Se o nosso momento angular está para cima, né? Se eu estou num plano ali e estou rodando no sentido anti-horário, o nosso L está para cima. Só que ele está sem encostar os pés no chão, tá? E ele está sobre uma cadeira giratória. Então, a gente sabe que toda ação gera uma reação contrária, né? De sentido oposto de mesma intensidade. Então, o que vai acontecer nesse balanço aqui? Essa rotação da nossa roda, ela vai provocar o surgimento de um momento angular invertido aqui na cadeira. Então, se ele está provocando ali um momento angular invertido na nossa cadeira, a cadeira ela vai começar a rotacionar sozinha no sentido horário, ou seja, ao contrário da rotação da nossa roda de bicicleta. Eu não fiz esse teste prático, não, mas fica aí a dica, se vocês quiserem fazer esse teste prático. Então, essa ação da bicicleta, ela provoca uma reação na cadeira e a pessoa começa a rotacionar ali no sentido contrário dessa rotação, que é a mesma coisa que acontece com o helicóptero. O helicóptero ele roda aqui, a hélice dele num sentido, e o corpo dele tende a rotacionar no sentido contrário, para manter esse balanço, já que ele não está apoiado no chão, né? Para manter esse balanço. Então ele fica rotacionando a hélice e o corpo dele tende a manter esse balanço e rodar no outro sentido. Só que aí o que eles criaram? Eles criaram a hélice lateral. O que a hélice lateral faz? Ela dá estabilidade para o helicóptero. Então, a hélice lateral ela impede que o helicóptero rotacione em torno de si mesmo. Então, para resolver essa questão dessa rotação, eles incluíram essa hélice lateral, que garante o equilíbrio do nosso avião ali. Ok, falei na pinta. Alguém quer perguntar, quer tirar alguma dúvida, quer discutir alguma coisa? Eu prometo que para a semana que vem eu vou tentar falar um pouco menos e trazer mais questões, tá? Mas, de qualquer forma, eu mandei a lista para vocês. Tentem fazer, e se vocês for tendo dúvidas, vocês me procurem, tá? Pode me mandar um zap. Semana que vem a gente pode separar um tempinho também para fazer uma ou outra questão dessa primeira parte, né? E discutir e avançar o conteúdo. Por quê? O conteúdo é grande, é importante que eu tente abraçar o máximo que eu conseguir, mas também é importante que vocês saibam bem cada passo que eu estou passando, né? Porque é mais interessante que vocês cheguem lá bem preparados do que sabendo 1 milhão de coisas sem saber nada, né? Ver muita coisa sem ver com qualidade. Então, se vocês acharem assim, não, fala um pouco menos, né? Discute um pouco menos, a gente pode também ir organizando nesse sentido, tá? Estou me adaptando aqui e a gente vai se adaptando junto. Algo que vocês queiram comentar? Alguma dúvida que vocês queiram pontuar? Deixa eu tirar aqui. Então, beleza, meus queridos. Muito obrigado pela companhia, pela participação, tá? Desejo a vocês uma ótima noite, agora que já é 59. Um grande abraço a todos e até a próxima.
Vou encerrar aqui. Boa noite, meus queridos. Por nada.